Espaço Viver Bem. Oferecimento Vila Flora. Mais do que viver é conviver. É isso mesmo, com o oferecimento de Vila Flora, um bairro planejado feito para você a 5 minutos do Campolim. A gente tá recebendo aqui no estúdio um top 10, né? Ele que tá no ranking dos 10 melhores maratonistas brasileiros, Fredson Costa. Tudo bem, Fredson? Boa noite, vindo para Sorocaba. Ele que vai fazer uma dobradinha hoje conversando com a gente, amanhã vai estar no Breakfast também com o Walter Calles e grande elenco. Seja muito bem-vindo à Rádio Ipanema, seja muito bem-vindo a Sorocaba. Nesse Boa Noite já fala, você é de onde, cara? Boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes. É uma alegria imensa estar aqui, um orgulho para mim estar aqui. Você é natural de onde? Eu sou natural de Riachão do Jacuípe, da Bahia. Baiano, então. Baiano, a Bahia que é um dos maiores celeiros de atletas desse país, né? Sim. Tem muito baiano dando certo em tudo quanto é esporte. Sim, esporte. No esporte, atleta, na música. Na música. Na arte. Dizem que baiano não nasce, estreia, né? Aquela coisa toda. Então, maravilha. Você, Fredson, como eu disse, já vem sempre há 3, 4 anos. A primeira vez que você entrou no top 10 entre os maratonistas foi ainda em 2009. Desde então, vem sempre disputando em alto nível as competições e atualmente está treinando no complexo da ESPN, né? O complexo Disney lá na Flórida. Por que você optou por fazer esse treino fora do Brasil? Faz muita diferença nos resultados, Fredson? Isso foi uma oportunidade que eu tive, né? Um convite pelo diretor esportivo da Disney e também com novos patrocínios novos que eu arrumei lá. E faz muita diferença, sim, e até mesmo porque eu tenho 2 filhos e isso é muito importante, né? Quando eu tive essa oportunidade, eu juntei o útil ao agradável, né? Eu pensei, eu vou estar treinando em um centro de treinamento de alta excelência com um treinador de seleção olímpica americana, treinador oficial da Disney, com vários atletas campeões olímpicos, campeões de Diamond League, campeão mundial. E a minha família também que ia estar lá aprendendo o idioma. Isso foi muito importante, foi fundamental. Por esse motivo que eu fui treinar lá. E sem dúvida, faz diferença, a gente aprende muitas coisas bacanas. E a grande diferença mesmo que eu acho com relação aos brasileiros, a diferença não é muita coisa técnica. O Brasil está muito bem de profissionais da área de educação física, de grandes treinadores, de grandes atletas, mas eu acho que um fator que faz muita diferença lá para os americanos, ele tem uma questão de psicológica melhor que nós brasileiros. Isso eu acho que faz muita diferença. O trabalho com a cabeça do atleta. Exatamente. O brasileiro, infelizmente, o atleta brasileiro, às vezes ele vai correr uma prova, ele fica preocupado que ele tem que ganhar aquela prova, que ele tem que ir bem, porque senão ele vai perder o patrocínio. Um americano não pensa assim. O americano é tranquilo. Ele tem um patrocínio, ele vai lá para correr a prova, tranquilo, a cabeça boa. Nós brasileiros, infelizmente, ainda pensamos assim, por essa dificuldade de ter patrocínio no Brasil. O Fredson Costa, que como eu disse é maratonista, é formado em educação física, então parabéns pelo seu dia hoje, né, 1º de setembro. Nesses 42 quilômetros, 150 metros da maratona, quantos % da prova é psicológico e quantos % da prova, para fazer uma prova com um tempo bom, 2h20, 2h30, você precisa estar nos cascos fisicamente. Se tiver bem fisicamente, mas a cabeça não tiver tão boa, não consegue render, né? É muito tempo ali, né? Com certeza, a maratona é uma prova muito dura, uma prova de endurance, então o atleta tem que estar com um psicológico bom. Esse é o fator principal. Se você pode estar bem fisicamente, bem alimentado. Se o teu psicológico não estiver bem, você não vai. Você não consegue. Então, o psicológico faz toda a diferença em uma maratona. Tem atletas semiprofissionais, atletas amadores, aqueles corredores de fim de tarde, e eles dizem, né? Tem dia que eu corro que vai bem, tem dia que eu corro que parece que a perna tá amarrada. Já aconteceu de acordar no dia para uma maratona e falar, meu Deus, não tô rendendo depois de 3, 4 quilômetros? Como é que é essa situação? Como é que trabalha-se o psicológico durante a prova? Sim, isso acontece não é só com amador, não. Acontece com atleta de alto rendimento. Às vezes a gente acorda, tem dia que você acha que não tá bem, você tá muito bem. E o dia que você acha que vai estar bem e tal, você não tá legal. E aí
é o nosso trabalho, você vai ter que sofrer mais um pouco, mas vai ter que render, vai ter que trabalhar do mesmo jeito. É o trabalho, fazer o quê? Ossos do ofício. E como é que é a rotina de treinos lá na Flórida? Você passa quantos meses do ano lá nos Estados Unidos, vem quantas vezes pro Brasil e lá durante a semana, se treina de segunda a sábado, de domingo a domingo, como é que funciona? É a primeira vez que estou vindo ao Brasil, depois que estou morando lá nos Estados Unidos. A rotina é uma rotina muito dura, treino de segunda a sábado, off só no domingo, descanso só no domingo, né? E é uma rotina muito dura, musculação 3 vezes por semana, treino 2 vezes por dia. E treinamento para maratona, a gente chega a treinar em torno de 200 km por semana, 200 a 220 km por semana. Isso quando está treinando para maratona, é o pico. 220 quilômetros numa semana, rapaz do céu. Como é que é o intervalo entre provas para um maratonista, Fredson? Você correu no domingo, a prova acabou ali no domingo, você tem que ficar quanto tempo em repouso? Como é que funciona para que não perca, obviamente, potência do músculo, mas que dê um descanso para ele? Como é que vocês trabalham isso? O ideal é o maratonista, logo após uma maratona, ele ficar 2 semanas de férias, comendo bastante, repondo tudo que ele gastou na prova, e tem que descansar. E o correto é o atleta correr 2 maratonas por ano, no máximo 3 maratonas. Isso para ele estar correndo ali para vencer a prova, para ser vice-campeão, enfim. Esse é o correto, no máximo 3 maratonas por ano. No máximo 3? Sim, é o correto. E eu tava olhando no seu cartel ali de vitórias esse ano, você tá com 6 vitórias, se eu não contei errado. Como é que é esse negócio, cara? Mas foram provas curtas, né? Aí a gente encaixa algumas provas curtas para fazer um trabalho de velocidade, que isso é extremamente importante. E são provas curtas, mas maratona mesmo, que é 42 km, 195 metros, no máximo 3 por ano. Legal, muito bom. Fredson Costa, maratonista, conversando aqui com a gente. Ele que é da equipe Disney, né? Treina lá no Complexo Disney, na Flórida, e tá de passagem no Brasil com compromissos com patrocinadores. Inclusive, queria agradecer aqui a Monções Turismo, por meio da Monções Esportes, oferecendo o atleta aqui. A gente com certeza recebeu com muito carinho essa oportunidade de conversar com um campeão. Uma das dúvidas que o Luizinho Rodrigues sempre tem quando a gente tá falando sobre atletismo é assim, cara, por que aqueles caras do Quênia, os poltergar da vida, eles arrebentam? E não é só na São Silvestre, é qualquer prova do mundo. Se chegar um queniano ali, todo mundo já começa a olhar meio torto e falar, rapaz, já pensa no segundo lugar. Já pensa no segundo lugar. É isso mesmo, os caras são muito acima da média. E por que toda essa diferença? Na verdade, não é que eles são acima da média. A questão é a massificação, né? No Quênia tem muitos atletas. Lá é o esporte, o primeiro esporte deles, é como a gente aqui, o Brasil é futebol. O Quênia é correr. Então, eles têm, enquanto o Brasil, um exemplo básico, enquanto o Brasil está com 20 maratonistas de ponta, eles têm 200 maratonistas. Então a probabilidade de um queniano vencer as provas é muito maior do que qualquer outro atleta, seja um brasileiro, um europeu. Isso devido à massificação. E aí eles treinam duro mesmo, né? Que esse é o trabalho que deve ser feito. Treinam duro para correr fácil, para ganhar fácil. Aquela história de que passa a infância correndo de leão é mentira, é lenda. Isso é lenda, isso é pura mentira. Até mesmo porque não dá para correr de leão, né? Não dá. Nem o Bolt, né? Nem o Bolt, não dá para correr de leão. Então o atleta tem que treinar bastante, tem que se alimentar bem, tem que descansar bem. Hoje os quenianos fazem isso muito bem. Senão não dá para vencer provas como eles vencem, não dá. E eles são unidos no pré-prova ali. Eu vejo sempre que eles correm em 2, 3 no bloco, sempre meio que se ajudando. Os brasileiros também, durante a prova, tentam se ajudar. Ou maratona, por ser um esporte individual, é cada um por si? Como é que você funciona ali? No grupo, não precisa nem ter nacionalidade, obviamente, mas você tá lá com seus colegas do Complexo Disney, vai ter uma maratona, por exemplo, a maratona de Boston, maratona de Nova York, para citar 2 mega tradicionais aí. Vocês fazem um plano, olha, os primeiros 15 quilômetros você vai na frente puxando, depois troca, ou não? Como é que funciona essa estratégia? Sim, isso existe, sim, e principalmente com os quenianos. Sim, existe entre os brasileiros. Eu acredito que nessa meia maratona internacional do Rio aconteceu lá com Márcio Leão e com
segundo colocado, que foi o Damião. Eles fizeram uma estratégia que até funcionou. O brasileiro foi vice-campeão, poderia até ter vencido a prova, enfim. E entre os quenianos isso daí acontece sem dúvida nenhuma. A lei lá no Quênia é o seguinte: quem tem que vencer somos nós. É assim que eles funcionam. Então eles estão ali correm sempre em grupo, 5, 6 atletas, e aquele que tiver melhor para vencer a prova, eles combinam e ali vai revezando e chega no momento correto, o cara vai lá e ganha. O sprint final do maratonista, ele tem quanto? 2 quilômetros mais? Como é que funciona aquele sprint, aquela hora que você fala, o cara acelera e vai com tudo dando 100%? Olha, o cara acelera o tempo todo, não tem jeito. Hoje maratona não é prova mais lenta, é prova rápida. Então o tempo todo. E principalmente quando chega nos 30 quilômetros, o atleta vai lá e dá uma boa acelerada, só para sentir a prova, para sentir se vai ter grandes adversários. E o final é ali, faltando os 3 quilômetros, os 2 últimos quilômetros, sem dúvida. Não dá para andar devagar, não. É muito forte, muito forte. Na Noite Ipanema. 10h37, você está ouvindo o programa Na Noite Ipanema, na noite desta segundona, dia 1º de setembro, estamos no quadro Viver Bem, com oferecimento do condomínio Vila Flora, um bairro planejado a 5 minutos do Campolim, conversando aqui ao vivo no estúdio com o Fredson Costa, maratonista, formado em educação física, ele é brasileiro, original da Bahia, na verdade, né? Claro, brasileiríssimo, como não podia deixar de ser, mas está morando nos Estados Unidos e está passando por Sorocaba, passando pelo Brasil, cumprindo compromissos profissionais de patrocinadores. Inclusive, qual a importância hoje do patrocínio para o atleta? É total, né? Sem dúvida. O patrocinador hoje é tudo para o atleta. Sem o patrocínio você não consegue nada. É extremamente importante. Só para você ter uma ideia, eu gostaria de agradecer todos os meus patrocinadores. Hoje eu estou nos Estados Unidos porque tive a oportunidade da Natural Energia. Hoje me mantém lá, me dá uma moradia para mim e toda a minha família, né? Natural Energia, Baterias LA, Restaurante Camilas, que é em Orlando, nos Estados Unidos, a Brasil Center, que é em Orlando, nos Estados Unidos também, o New Balance Brasil, né? A Florida Vitamina, que é uma loja de vitamina que tem lá em Orlando também. São todos os meus patrocinadores que estão aí. Eu sou apenas mais um. Eles que me mantêm aí nessa profissão e eu estou muito feliz por isso. Quero agradecer muito. Tem acontecido muito do brasileiro acompanhar ultimamente os lutadores do UFC, né? E os lutadores, eles também vivem de patrocínio e eles têm a bolsa, né? A bolsa pela luta casada ali no UFC. Vocês, obviamente, que também trabalham no sistema de bolsa, dependendo do resultado da prova. Exato. Como é que é? Você tirou X ali, vai tudo pro atleta ou tem uma comissão para treinador? Como é que funciona esse staff aí, cara? Sim, tem uma comissão para treinador, né? Quando você vence uma prova, tem lá uma comissão para treinador e é assim que funciona. É justo, né? É justo, é o correto. O treinador está trabalhando com a gente. E empresário? Tem empresário também ou os atletas vão mais por si só, cara? Como é que funciona isso? Por si só. Alguns atletas têm empresários, sim. Outros não, aí varia bastante. Alguns têm, outros não têm. Tá certo. Fredson, e conta pra mim, o atletismo no Brasil, depois que você saiu daqui, morando, treinando lá fora, analisando sem tanto aquele calor e aquela ansiedade do atleta brasileiro. O cenário, quando você olha de fora, é melhor ou pior do que quando tá aqui dentro, cara? Infelizmente, hoje o nosso país deixa muito a desejar ainda. Hoje nós temos muitos praticantes de corrida, isso é bom. Isso é bom, e que seja praticantes com orientação, que é extremamente importante isso. Nós temos muitos praticantes, tem melhorado bastante. Você vê, Sorocaba hoje tem em torno de 12 provas por ano. Antigamente, 2, 3 anos atrás, tinha 2, 3 provas por ano. Mas isso, praticantes, mas o atletismo em si ainda deixa muito a desejar. Estádios, pista de atletismo, né? Toda a infraestrutura a gente precisa melhorar muito, muito e muito com relação aos Estados Unidos e à Europa. A gente teve a vitória da a saltadora, como é que é o nome dela? Fabiana Murer. A Fabiana Murer, que venceu uma prova, não foi ela que venceu a Olimpíada, que é a medalhista olímpica? A Fabiana Murer é a do salto com vara, né? Salto com vara. Qual é aquela que saía correndo e pulava? Malren Image. A Malren Image. Ganhou uma medalha olímpica. Exatamente. Totalmente assim, inesperada, e foi uma surpresa, todo mundo ficou muito feliz, foi toda aquela emoção. Já, por exemplo, a gente teve o caso do Jadel Gregório, do salto triplo, tivemos o caso da própria Fabiana Murer, que
não conseguiu passar a primeira barra ali. E o que eu acho engraçado da cultura do brasileiro passa 4 anos sem dar a mínima pro atleta. E quando eu digo é dar a mínima mesmo, assim, não sabe que o cara existe. Aí chega no dia lá, ele aparece na telinha lá, aquecendo, óbvio que a imprensa brasileira vai dar a notícia, porque a pauta é a Olimpíada, e existe uma cobrança de todo mundo, não, tem que ganhar. Eu lembro da Daiane dos Santos, quando chegou lá, tinha vencido o Mundial com o salto triplo, twist carpado, essa pressão em cima do povo brasileiro, em cima do atleta, isso acaba fazendo com que ele caia um pouco de rendimento devido à pressão em cima? Sem dúvida. É por isso que o atleta tem que estar muito bem preparado psicologicamente, porque a pressão ela tem que ser interna, porque a pressão não pode ser externa, e quando ele absorve a pressão externa, sem dúvida afeta direto no resultado, e é o que eu te falei, é o caso do americano, ele não tem isso, ele é tranquilo. Ele não se preocupa, ele se preocupa em ir lá e fazer o que tem que fazer, fazer bem feito. E é isso aí, sem dúvida, vai ter um bom resultado. Agora, o atleta brasileiro, quando fica preocupado com essa pressão, com esse tipo de coisa, esquece de fazer o importante, que é ir lá e correr bem, vencer, enfim. Eu lembro do caso clássico também, lembrando agora dos fracassos, entre aspas, que não é fracasso nenhum. Um brasileiro conseguir índice olímpico é algo histórico. Acredito que seja um trabalho seu, Fredson, já visando agora 2016 para o Rio, conseguir ter o índice, conseguir participar da prova, vai ser um orgulho com certeza. Deve estar no seu foco, no seu planejamento lá todo dia, terça-feira de manhã, chuva, você vai falar, não, eu vou lá porque eu quero, né? É o grande sonho do atleta. Mas é possível para uma pessoa comum, a pessoa que está ouvindo na Noite Ipanema, seja homem, seja mulher, acima dos 30 anos, caso meu, do Luizinho aqui, que é ocioso, ele começar uma rotina, não para ir para a Olimpíada, óbvio, mas para completar primeiro 10, depois 15, meia maratona e quem sabe um dia chegar a completar uma maratona, é possível isso? É muito, muito possível, sim. O ser humano, em primeiro lugar, ele tem que se mexer sempre. E isso é muito possível, com certeza. Isso é só você querer. A pessoa fazer isso, começar com uma rotina bem orientada, com uma boa orientação, comer bem, descansar bem. Sem dúvida, é muito possível correr várias maratonas. Começar a correr numa pouca distância, 5 km, 10 km e correr uma maratona assim. E façam isso, porque quem faz isso uma vez não vai se arrepender e vai fazer sempre. E procure fazer bem feito. Tem que fazer bem feito, né? Tem que fazer com certeza. Fredson, então eu vou falar mais uma vez dos seus apoiadores, agradecer mais uma vez a Monções Turismo, por meio do programa Monções Esporte, Natural Energia, Baterias Eliar, New Balance, Restaurante Camilas, Flórida Vitaminas, todos esses e mais Brasil Center, que tá possibilitando todo esse apoio do Fredson lá fora. Fredson, parabéns, e amanhã eu vou estar na audiência a partir das 10 horas da manhã com o Breakfast, Walter Calles e grande elenco. Seja muito bem-vindo a Sorocaba, a gente tem orgulho dos atletas brasileiros e quem sabe em 2016 você não esteja lá representando o nosso país, que vai dar quantas vagas para brasileiros? São 3 vagas? São 3 vagas. Você tá na briga, né? É o sonho de qualquer atleta, né? Então vamos trabalhar, vamos ver o que vai acontecer, vamos trabalhar. Tá certo, valeu, Fredson. Valeu, obrigado. Maravilha, agora 10 horas e 45 minutos, esse é o Na Noite Ipanema, num oferecimento de cervejaria Burgman. Tome a Burgman IPA Hop, a India Pale Ale da Burgman. A gente vai tocar um som na volta direto de São Paulo, Diniz, falando dos 104 anos do Corinthians.